Olá, professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise do edital do TCDF no que se refere à prova discursiva. Antes, aquele aviso, aquele pedido. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Vale lembrar que há alunos que falam para mim que estavam inscritos no canal, mas que foram ver e não estavam mais inscritos. Então, verifica aí se você realmente está inscrito, está inscrita. Se não estiver, clica aí. E também clica no sininho para receber notificação dos vídeos, os quais a gente divulga toda semana aqui no canal. Curtiu o vídeo? Deixa o joinha e coloque nos comentários o que você achou e se você quer que eu aborde algum outro tema, algum outro tópico relevante aí para as provas discursivas de concurso público. Sem enrolação, direto ao ponto. Seguinte, foi publicado o edital do TCDF. Então, aquela galera que já estava estudando para auditor de controle externo, aquela galera que já estudava para analista administrativo de controle externo também, a hora é agora, sua hora chegou. E quem não estava estudando? Tem como também você estudar. E claro que a prova discursiva é sempre o diferencial nesse tipo de concurso, até porque a gente não tem a cobrança de uma única prova, a gente tem a cobrança de mais de uma prova. Neste vídeo a gente vai fazer uma análise, então, relacionada aqui às provas discursivas. Eu vou te falar aqui os principais pontos que você precisa ficar atento. Se liga aí, ó, olho na tela. Há vagas para 3 cargos conforme o edital. Eu tenho aqui, ó, cargo 1, analista administrativo de controle externo. Eu tenho aqui cargo 2, aqui embaixo, ó, auditor de controle externo, área auditoria, como você também está percebendo. E eu tenho aqui o cargo de número 3, que é auditor de controle externo também, mas a área aqui é tecnologia da informação, orientação, sistemas de TI. Como você percebeu, são 3 cargos. Dixon, entendi, posso fazer os 3? Pode, porque são datas diferentes. Se liga aí, ó. Para analista administrativo, prova objetiva vai ser 19/11 e a prova discursiva 19/11. Então a gente tem aqui tudo no mesmo dia, como você está vendo. Todavia, aplicação da prova objetiva de manhã e a discursiva à tarde. Então, tudo no mesmo dia. Tal qual analista administrativo, eu sigo aqui nos outros cargos. Olha só, auditor de controle externo aqui da área de TI, tudo em 3/12. Tá vendo aí? Tudo aqui, ó, 3/12. Mesmo esquema, prova objetiva de manhã, e no turno da tarde a gente tem a aplicação das provas discursivas, ou do conjunto de provas discursivas. A mesma coisa nós temos aqui para quem vai fazer auditor de controle externo, auditoria. E aí no turno da manhã objetivo, no turno da tarde eu tenho lá a prova discursiva. Se liga, olha só, nosso foco aqui é fazer uma análise da prova discursiva. Então rapidamente vou falar para você que para o cargo 1, que é analista administrativo de controle externo, para o cargo 1, tá vendo aí? A gente vai ter um conjunto de provas discursivas valendo 50 pontos. Esse conjunto aí, ele vai ser dividido basicamente assim, ó. Se liga, eu vou ter uma questão, que é uma questão técnica, de até 20 linhas, cujo valor é 15 pontos. Claro que é técnica, pessoal, então isso aqui vai ser a respeito dos assuntos técnicos, evidentemente. Ah, professor, pensei que ia ser atualidades. Não, esse tipo de concurso aqui, a gente tem a aplicação desse tipo de prova. Então tá aqui, ó, analista administrativo, eu tenho uma questão técnica ou teórica, beleza? Mas, aí a gente vai ver aqui agora que eu vou ter, nesse caso aí, uma redação de peça de natureza técnica. Então se liga aí, ó. Essa é a primeira, o que ele chama aqui de primeira parte da prova discursiva, tá vendo aqui, ó? Essa é a primeira parte da prova discursiva. Segunda parte da prova discursiva, cara, para analista administrativo de controle externo, ou seja, o cargo 1. Eu vou ter uma peça de natureza técnica, tá aqui, ó. Peça de natureza técnica. Até 50 linhas, valor 35 pontos. Então eu tenho aqui, ó, para analista administrativo, uma questão técnica ou questão teórica e eu tenho uma peça técnica ou peça de natureza técnica. Bacana? De até 50 linhas. Aí a gente tem aqui, ó, valor 35 pontos. E aqui, valor, como você percebeu ali, 15 pontos.
Dixon, esse barulho que eu estou escutando é o quê? Cara, isso é uma furadeira. Aí numa sala vizinha aqui do nosso estúdio está bem alto, então pode ser que você ouça aí um retorno dela, ouça um pouquinho aí, mas é coisa rápida, né? Brincadeira, tá desde 6 horas da tarde, tá desse jeito aí. Então quando a gente grava à noite, as obras aqui estão liberadas. Se liga aí, ó. Então para o cargo 1, como você percebeu, eu tenho essas duas provas discursivas aí. Isso aí vai ser o conjunto, né, que o analista administrativo vai ser submetido, o conjunto de provas discursivas. Dixon, entendi. Então, analista administrativo é isso aí? Sim. Para os demais cargos, a gente tem isso aqui, ó. A primeira parte, eu vou ter 2 questões técnicas, até 20 linhas cada no valor de 10 pontos, totalizando 20 pontos. Então aqui, ó, quando a gente fala dos outros cargos, demais cargos, eu vou ter 2 questões técnicas, cada uma no valor de 10 pontos, totalizando 20. 10 mais 10. Já vou colocar a peça de natureza técnica aqui que você sabe que vai rolar. E a peça de natureza técnica, ela tem até 50 linhas também, e ela vai valer 40 pontos. Ocorre então que esse conjunto de provas aqui para analista, ele vai valer 50 pontos. E esse conjunto de provas aqui, ó, 60 pontos. Então quem vai fazer aí? Auditor, a história é essa aqui. Para os 2 cargos lá de auditor. E para quem vai fazer? Analista, a história é essa aqui. Sacou? A diferença aí é que é para auditor, você já viu, são 2 questões técnicas e os valores também são diferentes. Bacana? Dixon, essa peça de natureza técnica, ela vai ser o quê? Um ofício? O que vai rolar? É com base no manual de redação oficial do TCDF, a 2ª edição, aprovado aí em 2014 nessa decisão de número 37. Legal? Então a peça de natureza técnica é com base nisso daí. E a questão discursiva, como você percebeu, ela vai ter aí 20 linhas e você vai ter de fazer uma questão bem objetiva, uma questão teórica ou ainda um estudo de caso em que você vai ter de literalmente responder ao que foi pedido. Esquece essa história de introdução, conclusão aqui para as questões técnicas. Basicamente você tem de responder o que foi pedido de forma fundamentada, de forma detalhada, beleza? É isso aí. Agora, peça de natureza técnica já vai depender de uma série de coisas. É importante a gente destacar aqui também os critérios de avaliação da prova discursiva. Nesse contexto, eu já deixo aqui para você esse quadro aqui que estabelece a quantidade de redações que será corrigida para cada um dos cargos. Então, para o cargo 1, analista administrativo, se você for ampla concorrência, 60, PCD 24, negros 24 e hipossuficientes, a gente tem 12. Isso aqui já dá uma bela noção de quantos candidatos vão ser chamados. Não quer dizer que todos esses serão chamados, mas isso indica já uma disposição do órgão de chamar muito mais do que esse número de vagas que foi estabelecido ali no edital. 10, a gente sabe que tem um cadastro de reserva aí que já foi divulgado, mas é bem maior do que isso daí no meu modo de entender. Se o órgão vai corrigir 60 redações, meu amigo, vai ter muita gente aí que vai entrar neste concurso, com certeza. Para o cargo de número 2, auditor de controle externo da área auditoria, a gente tem a mesma quantidade, cara, de redações que será corrigido. Já para TI, né, auditor de controle externo TI, a gente tem aqui ampla concorrência 18, PCD e negro 7, cada uma das duas, e hipossuficientes 4 redações. Bacana? Então você vê aí de acordo com aí a sua condição e de acordo com o cargo que você vai também pleitear, você já sabe a quantidade de redações que será corrigida. Diante do que foi estabelecido no edital, vamos colocar aqui alguns critérios de correção, alguns detalhes relacionados à correção. Analista administrativo de controle externo, cujo valor lá da questão vai ser 15 pontos, ela vai ter os seguintes critérios de avaliação.
apresentação, como você sabe, estrutura textual, isso aqui é cobrado em toda a prova do CESP. E o desenvolvimento do tema, que é literalmente o atendimento àqueles tópicos que o CESP normalmente pede, o atendimento ali à parte de conteúdo. Legal? Então isso aqui é a parte relacionada ao conteúdo, que é nota de conteúdo, ou NC, pontuação máxima de 15 pontos. Aí ele coloca aí que os erros vão ser avaliados também, ó, NE é o número de erros lá no CESP, e já vou te dar uma dica, aqui no CESP a quantidade de linhas interfere no valor do erro gramatical. É por isso que a gente tem aqui, ó, o cálculo da questão, ó, N, que é nota da questão, ele vai ser feito por meio disso aqui, ó. Então, para analista administrativo, é importante você verificar que o peso aqui da correção do erro gramatical é vezes 3, ó. É vezes 3, tá vendo aí? Da questão. E TL aqui é o total de linhas. Ele fala em que TL corresponde ao total de linhas. Isso quer dizer que quanto mais você escreve, menor vai ser o valor do erro gramatical. Ele fala aqui também que vai ser atribuída a nota 0 para quem tirar 0, né, evidentemente, aí, ou ainda menor que 0 na nota. E ele ainda deixa claro aqui os casos de fuga ao tema, que vai zerar a tua nota também, se não tiver nenhum texto elaborado ali, alguma marca que te identifique, né? Ou se você receber, né, nota 0, né, no texto da questão avaliado, como já havia colocado para você. Ele coloca aqui também o seguinte, olha, que as questões teóricas ou discursivas aí da primeira parte para os demais cargos valerão 10 pontos, totalizando 20 pontos. E os critérios vão ser esses aqui, ó, os mesmos. Todavia, ressalto aqui que neste cálculo aqui é vezes 2 o fator de correção aqui, o peso da correção aqui em relação ao valor do erro gramatical. Se ligou? Ele fala que quem tirar nota menor que 0 também vai ser desclassificado com nota 0. Todos os casos lá do outro cargo também vão entrar aqui para desclassificar o candidato, né, para ele tirar a nota 0. E ele estabelece em relação à peça de natureza técnica. Em relação à peça de natureza técnica aqui, para o cargo de analista administrativo de controle externo, cujo valor da prova é 35 pontos, né, da prova discursiva, a gente vai ter aí o seguinte, nota de conteúdo, mesmo esquema, como você está vendo aqui. E aí fala de grafia, morfossintaxe, né, ótimo. Mas perceba o seguinte, ó, ele fala, a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, tá vendo aí? Do candidato. Ótimo. Aí ele coloca aqui para você o seguinte, será calculada a nota na redação de peça de natureza técnica pela fórmula, ele coloca a fórmula aqui. E aí você já percebe aqui que o fator de multiplicação aqui para analista administrativo na peça de natureza técnica, ó, peça de natureza técnica, é 7, é vezes 7. Legal? Então você está vendo que aqui ele vai cobrar mais de você. Então você tem que ficar bem atento aí às questões gramaticais, as questões relacionadas aí à morfossintaxe, lá na elaboração dos parágrafos do seu texto. Já em relação aqui aos demais cargos, olha, demais cargos, cujo valor vai ser 40 pontos aí para peça de natureza técnica, ele fala que vai ter, ó, apresentação e estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo. Tá aí 40 pontos. Ele ainda coloca aqui para você a fórmula. Aqui na fórmula, para os cargos de auditoria, a gente tem vezes 8. Esse vezes 8 é para peça de natureza técnica. E claro, para os demais cargos. Bacana? Para você ter a nota final aí da peça de natureza técnica e das outras questões, ele coloca as fórmulas aqui, que é basicamente um somatório. Então você vai somar aqui, ó, nota da questão discursiva 1, da questão 2 e a nota da peça de natureza técnica. Legal? Para você ter a nota final. A mesma coisa vai funcionar para quem vai fazer o cargo de analista de controle externo.
É só você somar aí a nota da questão discursiva com a nota da peça de natureza técnica. Dixon, qual a nota mínima? A nota mínima num conjunto de provas, para quem vai fazer analista de controle externo, está aqui, 30 pontos. Se você obter uma nota inferior que essa, infelizmente esse candidato ele está eliminado. Então não pode, beleza? Então está aqui, ó. Será eliminado do concurso público candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. E aí, a gente tem isso aí, ó. 36 pontos é o mínimo para os demais cargos. Tranquilo? Ó, no conjunto de provas. No conjunto de provas. Quando ele fala nota final da prova 4, então é somando ali tudo. Legal? Ótimo. Dixon, e o que ele pode cobrar aí então? Adivinha? Todos os atos relacionados à comunicação que estão dispostos lá no Manual de Redação TCDF de 2014. Sempre estude por uma versão bem atualizada. Legal? Então ele pode cobrar aviso, comunicado, memorando, circular, ofício, ofício circular, que são atos de comunicação do TCDF específicos. Então você tem de estudar pelo Manual de Redação TCDF, que é um manual brilhante. Ele dá uma aula belíssima lá em termos de estrutura dos textos específicos do tribunal, né? Dos textos relacionados aí à comunicação do tribunal, mas ele também fala bastante de língua portuguesa lá. Então ele te dá várias dicas de redação, várias dicas de elementos textuais e gramaticais que são muito importantes para você escrever. E aqui eu tenho alguns atos normativos que também podem ser cobrados. Mensagens, justificação em projeto de lei, instrução normativa, uma portaria ou ainda uma resolução. Ele pode cobrar isso. No entanto, a gente sabe que o mais importante são esses atos processuais aqui. Esses atos processuais, eu coloquei todos aqui, esses atos processuais, eles são a base do que você vai fazer lá. Eles representam aqui boa parte do trabalho que você vai desenvolver lá como analista e principalmente como auditor. Se a gente estiver falando de auditor, cara, isso aqui é muito importante. Então esses atos processuais aqui são muito relevantes para auditor. Bacana? Esses outros aqui têm uma relevância muito grande também para quem vai fazer analista, mas você tem que ficar atento a absolutamente tudo, beleza? Então aqui, para quem vai fazer analista, convém você dar uma olhada melhor, você treinar aqui, essa parte aqui relacionada aos atos de comunicação e os atos normativos, e claro, os atos processuais. Mas para quem vai fazer auditor, certamente você vai ter a cobrança de um desses caras aqui. São muitos, né? Eu vou colocar aqui uma observação naqueles que são mais importantes aqui no meu modo de entender. Eu tenho decisão, eu tenho informação, eu tenho aqui nota de auditoria e parecer. Esses caras são muito relevantes. Agora, os relatórios, isso aí você vai fazer toda hora. Este relatório aqui, que é o analítico, e também parecer prévio sobre as contas do governo do DF, relatório de auditoria, esse cara aqui também, pode ser que ele seja cobrado, relatório periódico de contas do governo do DF, e vou colocar aqui representação. Estes caras aqui você tem que saber bastante, porque estes são os mais relevantes, você vai fazer toda hora lá. E aí? Curtiu? O que você acha? Será que na prova discursiva aí de analista, qual vai ser o documento que vai ser cobrado? O que você acha que vai ser exigido? E na prova de quem vai fazer auditor, coloque aqui nos comentários o que você acha, qual é o documento que você pensa que vai ser cobrado, qual é a peça que você pensa que vai ser cobrado. É isso aí, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!